Deu até dor de cabeça. Ô, meu Deus, vou fazer o seguinte, então, já que vocês ficarem endemonizados, eu vou contar um fato que, além de ser uma ocorrência, ele vai deixar uma mensagem boa. Boa. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Até que eu vi não... uma coisa boa nesse podcast. Não, não, cara, mas é verdade. É uma ocorrência policial com um final com testemunho de fé. Eu não sou evangélico, não sou, mas esse é um testemunho de fé evangélica por causa de uma ocorrência policial. Do Wagner Renato. Eu contei aqui o Wagner Renato? Não tô lembrado, chefe. Não, cara, é o seguinte, a gente trabalhava lá no TOR, no Tático Rodoviário, e a gente encerrou o serviço, e um policial novinho nosso, o Wagner Renato, tinha 20 e poucos anos, dirigia para o Sargento Campbell, saiu, ele morava e frequentava a igreja dentro do Paraisópolis. Aquele Paraisópolis é uma desgraça, né? Agora, recentemente, eu tive o problema lá deles sequestrarem e matarem o soldado Patrocínio, nós ficamos uma semana até achar o corpo com o pai dormindo no quartel, mas que é outra ocorrência essa, mas eu era tenente lá com o Wagner Renato foi ali na Estrada das Lágrimas, tirou R$ 800 no caixa eletrônico e foi parar na casa do namorado da mãe dele para devolver, porque ele tinha emprestado esses R$ 800 e ia devolver. 3 diabos seguiram ele de carro, viram ele sacar o dinheiro, foram assaltar na porta da casa lá e ele estava com a 40 embaixo da perna aqui. Quando os caras viram a 40, os caras vieram, já deram um tiro encostado aqui na têmpora dele. Ele tentou pegar a arma, tomaram a arma da mão dele e deram mais 2. Ele tomou 3 tiros na cabeça. Caralho. Inclusive, eu estava terminando de arrumar as coisas para ir embora, quando os caras ligaram, falaram, chefe, caiu tiroteio agora na área, na época não tinha 46, era só terceiro, né? Falou, caiu na área do terceiro, policial rodoviário baleado. Falei, puta, mano, deve ser. A gente montou nas barcas e correu para lá. Quando a gente correu para lá, cara, tava o carro dele, uma poça de sangue com um pouco de miolo. Nossa. Aí eu já vi que o negócio era grave, só que, por incrível que pareça, cara, tinha um rastro de sangue subindo para a avenida. Então, quando ele pegou a arma, ele conseguiu efetuar um disparo e acertou um dos vagabundos. E aí, cara, a primeira coisa nossa é o policial, né, cara? Eu corri para o Hospital Heliópolis. E o Hospital Heliópolis é uma referência em São Paulo para atendimento de trauma de tiro. Neurocirurgia. E trauma de tiro, porque é muito baleado ali na região. É verdade. E aí, cara, quando eu entrei, e aí eu vou dar o testemunho de fé, depois eu vou dizer o que aconteceu com tudo isso daí. Quando eu entrei no hospital, eu subi, fui lá no centro cirúrgico, TI, o médico saiu do centro cirúrgico, olhou para mim e falou assim, tenente, o que ele é do senhor? Eu falei, não, ele é meu comandado, não tem parentesco. Ele falou assim, então é o seguinte, eu não sei como que o senhor vai dar essa notícia, o senhor avisa a família que aqui é óbito. Ele ainda não faleceu, está em cirurgia, mas não tem como. Ele perdeu mais de 1/3 da massa encefálica. Nossa. Eu falei, nossa, doutor do céu, moleque novo. Ele falou, não tenho o que fazer. Eu abri a cabeça por causa da pressão. Nós estamos fazendo o tratamento ali, mas eu nunca vi ninguém sair dessa. Então já prepara alguém forte da família, porque a coisa é muito ruim. Nisso, eu estava vendo uma das irmãs dele, a irmã mais velha. Ele é de uma família grande de irmãs, tem uma meia dúzia de irmãs, ele, a mãe e tudo evangélico de uma igreja ali do Paraisópolis. E aí essa irmã dele chegou e falou assim, tenente, como é que está meu irmão? Eu falei assim, ó, prepara sua mãe e suas irmãs que a coisa é grave. Eu acho que não tem condição. Ela falou assim, não, ele vai sair daí bem. Eu falei, não, eu estou sendo sincero com você, eu não estou mentindo. Ele não vai sair daí bem. Ele perdeu mais de 1/3 de massa e o médico falou que não tem condição. Ele nunca viu ninguém sobreviver a isso. Ela falou, você não está entendendo, meu irmão vai sair daí bem. Eu falei, será que ela não está entendendo? É choque, ela está em choque. Aí eu falei assim, não, tudo bem, o que você vai fazer? Não, eu vou descer. Eu fiquei lá em cima ainda um pouco, porque eu comecei a acionar as equipes que a gente ia caçar os caras. E eu desci. Quando eu desci, no hall de entrada do Hospital Heliópolis, devia ter, cara, umas 40 pessoas da igreja dele, de mão dada num círculo de oração alto. Eu nunca tinha visto aquilo. Na minha religião, eu nunca tinha visto. E eles oravam com uma fé, cara, que quando eu passei, eu me lembro de ter me arrepiado. Eu falei, caramba, meu. E a mãe dele estava no meio, e as irmãs, e um monte de gente.
Eu cheguei na irmã dele, que estava no círculo, eu falei assim, ó, nós estamos indo catar os caras que fizeram isso com ele, mas eu vou deixar uma viatura aqui. Saímos, nós fizemos uma incursão seguindo o sangue, entramos no Heliópolis, entramos num lugar, nesse lugar nós catamos uma pessoa, trabalhamos ela, e ela deu a entender que eles não estavam ali, e pelo policiamento rodoviário ser muito longo, eu tinha na divisa do Paraná até o Rio de Janeiro o meu comando e o sistema Anchieta Imigrantes. O que eu fiz? Eu mandei todas as barcas descer para o litoral, ir para Ribeirão, ir para todo lugar ali da nossa área e caçar a PS, porque tinha um cara baleado. Cara, o cara deu entrada em Mongaguá. Caralho. E a minha barca de Mongaguá foi lá. E quando a barca chegou lá, os caras, chefe, deu entrada a um espertão aqui de Mongaguá. Nós descemos, esse meu irmão estava junto comigo aí, mais outro maluco, cara. E quando nós entramos, a tia desse demônio era a enfermeira do PS. E começou a querer crescer, só que naquela época não era que nem hoje, né? Nós peitamos, fizemos o que tinha que ser feito e resgatamos esse vagabundo baleado de dentro do PS. E de dentro do PS, ele foi com a devida conversa, vamos dizer assim, e incentivo verbal, dando os outros. E nós passamos a noite trampando e conseguimos pegar os caras. Nós não pegamos todos. Pegamos acho que 2 ou 3. Passamos a madrugada inteira lá no DP de Mongaguá, até outro dia, quase meio-dia, convencendo o pessoal a fazer uma prisão preventiva, né, porque não estava mais em estado de flagrância, tal, aquela discussão toda, mas conseguimos meter esses caras em cana. E ele lá, beleza. Quando eu voltei, fui para casa dormir, porque eu já estava virado mais de 20 horas, fui para casa dormir, deixei uma viatura do policiamento rodoviário do 01 fazendo segurança no PS. No outro dia, montamos uma equipe de novo, voltamos lá no PS. Quando nós chegamos no PS, eu falei, mano, e aí, já liberaram o corpo? Falei para a viatura. A viatura, não, chefe, ele não morreu. Eu falei, como não morreu? Falou, ainda não. Subi lá na UTI. Subi lá na UTI e falei pro médico, falei, doutor, como é que está o caso do policial assim, assim? Ele falou assim, não, está na UTI ainda, estado gravíssimo, mas não faleceu. Falei, mas qual que é a situação? Ele falou assim, não tem condição, meu amigo. Você perdeu mais de 1/3 da massa encefálica. Ele perdeu a caixa craniana toda aqui. Então, falei, caramba. Desci, o que estava no hall? O pessoal. Uma roda de pessoas de mão dada orando alto, inclusive as irmãs e a mãe. Passaram a noite e o outro dia. Falei, caraca, velho. Bom, eu vou resumir para você entender. Passou uns 3 meses e eu mantendo viatura 24 horas todos os dias. Por isso que a família me adora e eu sou padrinho de casamento dele. Passou uns 3 meses, eu fui fazer uma visita para ele. Ele estava amarrado, braços e mãos. A cabeça dele, cara, estava do tamanho... Isso aqui, assim, ó. Toda enfaixada, parecia uma melancia cortada no meio. O rosto dele escuro, de sangue. Eu não conseguia decifrar que aquilo era uma cabeça. Eu entrei, me deu uma vontade de chorar, um desespero. Eu falei, mano, olha isso, cara. E ele todo amarrado na cama, eu saí. O pastor da igreja dele estava lá na porta, falou assim, ô tenente, tudo bem? O senhor veio visitar ele? Eu falei, vim. Eu falei, o que é aquilo? Ele falou assim, não, ele vai ficar bem. Eu falei, não vai, cara, não vai. Ele falou, vai, o senhor pode esperar que o senhor vai ver. Bom, dali, ele ficou mais uns 3 meses ali e foi transferido para o hospital na Vergueira, um hospital particular, porque ele tinha plano. Foi para lá. E eu mantendo equipes com ele. Passa um tempo, eu fui fazer uma visita, cara, e quando eu entrei, a mãe dele estava chorando muito, muito. Eu falei, o que foi, dona Maria? Ela falou assim, não, eles querem que eu assine esse documento, dá uma lida. O documento dizia que ele ia fazer uma raspagem no cérebro, porque o pouco que tinha sobrado estava infeccionado, que ia deixar ele vegetativo ou morrer. Ela falou, como é que eu autorizo uma cirurgia dessa, que ou ele fica vegetativo ou ele morre? Eu falei para ela assim, ô dona Maria, se a senhora teve fé até agora, o que mudou? Mano, ela enxugou as lágrimas assim, olhou para a filha dela e falou assim, nossa, ele tem razão. Pegou e assinou. Beleza. Eu voltei no dia seguinte, ele estava amarrado na cama e ele ficava se debatendo, ainda inconsciente, se debatendo na cama. Eram uns espasmos estranhos. Aí, beleza. Depois de mais uns meses, eu fui lá, ele estava com a cabeça já mais desinchada, só que um buracão aqui. Se olhava para ele, era um L.
Eu olhava pra ele, ainda ele virou pra mim e falou assim, ó, lembro até hoje, cara, a mãe dele sentada, a irmã e a ex-mulher. Ele falou, oi, chefe, zoado, zoado. Agora eu fiquei impotente. Eu não vou mais ter condição de... A mãe dele ainda virou pra ele assim, cala a boca, meu, você tá vivo e não sei o quê. Beleza. Ele ficou nesse processo quase 1 ano e meio de hospital. Quando ele saiu, ele estava com o lado esquerdo paralisado, sem caixa craniana, que era uma pelezinha, porque não tinha cérebro. Veio comitiva de Alemanha, Canadá, Estados Unidos, de médico, estudar o caso dele, porque ninguém conseguia entender como esse cérebro readaptou funções. Não tinha caso ainda de estudo de tão pouco cérebro sobrando e a pessoa está enxergando, falando, com movimentação do lado direito. E aí, cara... A única sequela que ele tinha era o lado esquerdo que não estava... O lado esquerdo parado e aí ele ainda falava meio mole, assim, meio esquisito. Aí, cara, isso 1 ano e pouco de hospital. Aí a esposa separou dele. E ele teve, num determinado momento, ele teve alta. Quando ele teve alta, ele morava num apartamento muito alto, ele tinha instinto suicida, porque uma parte do cérebro que ele perdeu era a parte do freio, das emoções. Então vinha a vontade de se matar por causa da tristeza e o caramba, eu tinha que deixar um policial dentro do apartamento para ele não pular a sacada. Puta que pariu, mano. Aí, olha a história desse menino, cara. Um policial com 3 disparos de um diabo. Aí, mano, ele começou a fazer fisioterapia, foi melhorando e quis voltar para a PM, cara. Ele entrou com uma ação judicial para continuar a trabalhar. Olha isso. Enquanto tem cara com qualquer coisinha querendo se encostar e não trabalhar, ele conseguiu não ser aposentado por invalidez e ia trabalhar no 1º Batalhão Rodoviário. Ele usava o bibico para tampar o buraco e meio que manco, trabalhava fardado e trabalhando. E eu fui visitá-lo algumas vezes nessa época, ele falava assim, chefe, eu vou passar na academia ainda, eu vou ser oficial. Caralho, mano. Olha essa história. Força de vontade. Aí, meu, olha isso. Aí, passou um tempo, cara, as irmãs dele me ligaram, o que acontece? 2 nós não prendemos no dia. Só que tinha um sub-bicho solto, que era o Santana, o capitão do mato, que já tinha plotado os caras. E esses caras resolveram entrar na Anchieta com cara de geral. E o Santana já estava na bota deles, trocou, os caras foram pro saco. Só que um deles era parente de um policial civil, de um DP, e esse passou um tempo, esse soldado com a cabeça todo zoado foi acusado de estupro. De um casal, ele, totalmente inválido, teria rendido um casal e estuprado o cara e a mina. E foi preso. Preso foi por Romão Gomes. As irmãs deles me ligaram, eu já não estava mais na polícia rodoviária, me ligaram e falaram, Major, só tem o senhor. Cara, meu irmão... de onde saiu essa acusação? Do parente do... Puta que pariu, mano. Eu fui no presídio, cara. Esse menino, com a cabeça torta, sem caixa craniana, todo com dificuldade, com problema de impotência, começou a chorar copiosamente e falou, chefe, eu só tenho o senhor. Todo mundo me abandonou, eu estou preso, eu não consigo me defender por estupro, eu não tenho nem esposa mais, não tenho mulher, não tenho nada, estou desse jeito e estou respondendo um duplo estupro. Como que eu ia segurar uma arma se minha mão não segura uma caneta? E como que eu ia estuprar um cara e uma mulher? Assim, e eu estou aqui preso. Cara, ele ficou preso 1 ano e meio. No Romão, nessa condição. Eu fui a única testemunha dele da PM. Esse cara foi absolvido. Saiu. Pediu para voltar a trabalhar. Começou a fazer faculdade de Direito. E ele é muito engraçado, cara, porque como ele perdeu essa parte do cérebro, que freia, ele fala o que vem na cabeça dele. Ele é doido, Tourette. cara. Doido. É doido. Tourette. Tourette. Tanto que um dia ele... Vou fazer uma brincadeira aqui, né, meu? É o Joseph Klimber, né, meu? Um dia, cara... Caralho. Vocês têm que Joseph trazer ele Klimber. aqui, mano. Ele é Caralho, conhecido como mano. Milagre. Ele já foi no Ratinho, no Datena, É o em Joseph tudo. É um Klimber. milagre lá da rodoviária.
E o Milagre, ele é maluco de tudo. Um dia eu estava lá no comando de policiamento rodoviário com o Bofão, ele chegou, ele falou, ó, o senhor é padrinho do meu casamento. Eu falei, como é? Não é assim não, mano. Ele é tal dia e você tem que arrumar uma roupa vinho pra sua mulher e um terno assim, ó, nessa casa aqui. Eu falei, ô, calma, respira. Eu não tô nem sabendo que você vai casar. Aí ele, não, eu conheci essa moça aqui, ó, apontando pra mulher dele. Aí ele falou assim, ela é da hora, não é, chefe? Eu falei, ô doido, é sua futura esposa, é porque ele não tem o freio. Então ele falou assim, ó, dá uma olhada, eu paguei até cirurgia pra ela, melhorou, o que você tá achando? Eu falei, ô louco, ela é sua esposa. Aí ele, mas ela é bonita, né? Eu vou casar e você vai ser meu padrinho. E eu fui padrinho dele nessa mesma igreja. Então, cara, eu gosto de contar essa história, porque assim, apesar de eu não ser evangélico, cara, a fé dessa família, a união daquela comunidade orando por um policial. Hoje ele colocou a capa, né, craniana, você olha ele. Tá normal. Ele, com fisioterapia, ele já retomou muito movimento, ele ainda tem uma certa dificuldade. E ele, cara, ainda trabalhou um tempão na PM porque ele se recusava a se aposentar. Ele queria passar na academia, aí ele resolveu fazer direito. Eu não sei se ele conseguiu terminar, que ele estava com dificuldade financeira e estava difícil para ele pagar a faculdade. Mas olha a força de vontade e casos que a Polícia Militar tem, que o povo nem fica sabendo, que são sequelas de ocorrências gravíssimas, que esses demônios vêm para cima da gente para matar com requinte de crueldade. E eu quis contar isso aqui. Primeiro, assim, esse cara é um cara... Um exemplo de luta. Eu no Covid, eu fiquei 22 dias no hospital. Eu quase morri de ansiedade de sair. Você imagina um cara que ficou um ano e meio. Você é louco, um ano e meio mano. de UTI, de coisa. É um lutador, então eu dedico esse final de podcast ao nosso irmão lá da rodoviária que passou por tudo isso. Ele O tem Wagner Instagram, Renato. Os caras tá perguntando. É o Wagner Renato. Wagner Renato. Ele tem Instagram, Qual que é? sim. Então eu não Wagner. manjo disso daí, mas é o Wagner Renato. É um milagre. É o Wagner e a família dele, as irmãs, um beijo para todo mundo e que Deus esteja sempre com vocês, viu?